Olá, meus queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra. Que exemplo isso tem para nós nos dias de hoje? Que exemplo essas coisas têm para nós? Eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos e eu não vou me demorar muito, mas eu gostaria de trazer esse alerta para vocês. Nós vamos ler aqui no livro de Ezequiel, na Bíblia King James atualizada, capítulo 16 e o versículo 49, que diz assim. Esse versículo é muito interessante, eu gostaria de estudar com vocês a história de Sodoma e Gomorra, depois vocês podem ler, isso está em Gênesis também. Mas em Ezequiel diz assim: esta foi a malignidade de Sodoma, ela e as suas filhas. Os historiadores dizem que eram umas 13 cidades que foram destruídas, né? Elas e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por esse motivo eu as exterminei, como sabes muito bem. Bom, esse texto ele dá ênfase a um pecado, que eles eram arrogantes e por isso eles tinham muita comida, mas eles não tinham preocupação em ajudar as pessoas. Sabe, a gente não está falando de caridade. Eu indico aqui um livro do Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Esse livro é A Máfia dos Mendigos. Esse livro vai falar a respeito de como hoje em dia as pessoas estão religiosas e simplesmente querendo dar aos mendigos uma moedinha só para eles saírem de perto e não se envolvem, não mudam. Deus tem colocado no meu coração, embora eu não tenha conseguido executar isso ainda, de conversar com essas pessoas, de dar uma atenção especial a elas, não simplesmente dar alguma coisa para se livrar. Interessante que ontem eu atendi uma pessoa aqui em casa, ela estava pedindo alimento e eu dei alguma coisa para ela, né, de alimento. E eu tenho o costume de sempre fazer isso e falar: Jesus te ama. E aquele homem, ele ficou muito bravo quando eu falei isso: Jesus te ama. E ele saiu nervoso e eu gritei mais 2 vezes: Jesus te ama, Jesus te ama. E ele saiu mais nervoso ainda. Não tem a ver com isso, né? Mas o que eu quero dizer, pode ser que essas pessoas que estão na dificuldade, elas não queiram saber de Deus, não tenham vontade nenhuma de se voltar para Deus, mas outras, elas precisam de ajuda para se levantar e reconhecer Deus em sua vida, tá bom? Então, esse texto eu quero deixar para vocês e ainda eu quero ler com vocês em Judas. Judas vai falar também, Judas só tem um capítulo, no versículo 7, ele vai falar de outra característica. De maneira semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sobre o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplos. Ora, esses, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Aqui a característica de que Judas fala, esse Judas não é o Iscariotes que traiu Jesus, mas é o Judas, irmão de Jesus, que escreveu essa carta. E ele diz que Sodoma e Gomorra, eles se entregaram à imoralidade e à depravação sexual. Hoje um pecado que está muito em alta no coração das pessoas é a imoralidade, é a pornografia, é a prostituição, é a depravação, deturpação de todo tipo de sexo saudável. Qual é o sexo saudável?
dentro do casamento com sua esposa, debaixo de uma concordância, debaixo de santidade. Esse é o sexo que Deus aprova. Todos os outros tipos de sexo que nós vemos hoje em dia são fora dos padrões de Deus. E isso a Bíblia chama de depravação sexual, de imoralidade. E eu quero falar isso com vocês, porque hoje não é difícil consumir pornografia. E a pornografia, ele é a porta de entrada, é um pecado, e sendo esse pecado a porta de entrada para todos os outros tipos de depravação. Pesquisas dizem que todas as pessoas que cometem todo tipo de pecado sexual, pedofilia, zoofilia, homossexualismo e todos os outros tipos de pecado, eles têm o seu fundamento. As pessoas que cometem esses pecados têm em comum o pecado da pornografia. Por isso que esse pecado da pornografia é um pecado que deve ser livrado da nossa vida, do nosso coração, do nosso viver. E a Bíblia diz que o julgamento começará primeiramente pela igreja, como os que ficarem para trás. E vamos ver mais um pouquinho desses tipos de pecados. Eu quero ler com vocês também agora palavras do nosso Senhor Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 17 e o versículo 28. Que diz assim: da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber. Tá vendo como vai fechando o cerco? A parte da fartura, e compravam, vendiam, plantavam, construíam. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma e Gomorra, parafraseando, no dia que a igreja sair da terra, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Porquanto naquele dia quem estiver sobre a laje não desça para recolher os seus bens. Ou seja, onde você estiver, fuja. Os que estiverem dentro da casa, semelhantemente, quem estiver no campo, não deixe de retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Lembra-se da esposa de Ló? A Bíblia diz lá em Gênesis que ela olhou para trás, mas talvez seja uma força de linguagem. Talvez ela tenha ido, ela tenha retornado, ela tenha voltado, não permanecendo com a caravana, com os anjos que estavam seguindo eles, mas talvez ela tenha voltado para trás. E a questão de voltar para trás é muito triste, porque a igreja hoje está voltando às práticas imorais aonde ela cometia no mundo. Está voltando, está tendo os padrões mundanos dentro dela. A igreja, que eu digo, instituição. Lembrai-vos da esposa de Ló. Muitas igrejas, elas têm valorizado mais as finanças do que uma vida de consagração. Muitas igrejas têm valorizado mais o ter do que o ser. E Ló é um exemplo da ganância. É um exemplo do coração preso nas coisas da terra. Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. Eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão no campo, uma será deixada e a outra uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Diante disso, indagaram: onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu o Senhor: onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Ou seja, Jesus está falando das pessoas que vivem como noiva cadáver, né? No último vídeo que eu fiz, eu falei a respeito da noiva cadáver, da noiva que é fora do padrão de Deus. Onde estiver um cadáver, eles se juntarão os abutres, que fala a respeito dos demônios. Quem ficar nessa terra vai ser grandemente afligido. Por isso que a Bíblia diz, quando você vê, se você ficar, fuja. Então, quero ler também com vocês em Lucas capítulo 21.
e o versículo 33, que diz assim: portanto, os céus e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Tende cuidado de vós mesmo, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. Será que a tecnologia tem feito isso com você? Da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face da terra. Vigiai, portanto, em todo tempo, orando. Olha, a igreja precisa orar em todo tempo. Isso eu estou falando para mim, isso dói no meu coração. Estou falando para mim e para você. Em todo tempo orando, vigiando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Se você estiver vigiando e orando, você vai se apresentar diante de Deus. Porém, se não, você não vai conseguir escapar de todos esses eventos. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao pôr do sol caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. E ao raiar do dia, todo o povo dirigia-se ao templo para ouvi-lo. O exemplo de Jesus aqui, ele ensinava e ele orava. Passava a noite orando, buscando a Deus. Eu quero te dar esse conselho: busque a Deus. Ore por mim. Se você não tem nada para orar, ore por mim. Eu sou muito carente. Eu tenho um medo terrível de ficar nesse mundo da grande tribulação. Esse medo se chama temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tá bom? Então, eu temo por mim e por aqueles que vão ficar. Por isso que eu oro por você, que Deus abençoe, que você não fique, minha família não fique, que eu não fique, porque as coisas vão estreitar nesse mundo. E quero dizer para vocês que, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando a igreja for tirada da terra, Deus vai sapecar esse mundo. Então eu quero dizer para vocês, nós estamos vivendo o ano de 2019, hoje é 13 de setembro de 2019, e é dito por todos que nós estamos vivendo muitos sinais, abundantes sinais de meteoros caindo na Terra, de previsões da NASA que meteoros vão cair na Terra. Nós vamos para a Marinha Aeronáutica de todos os países fazendo preparações, a FEMA aprontando caixões em muitos países, não só nos Estados Unidos. Até no Brasil já veio os caixões. Nós vemos as preparações e manobras de preparações das Forças Armadas de todos os países preparando-se para catástrofes. Nós vemos aí muitos terremotos, nós vemos vulcões, nós vemos todos os sinais ditos por Jesus de guerras e rumores de guerras. Então prepare-se, porque a natureza está dando sinais de que essas coisas vão acontecer. E eu termino aqui dizendo que Ruth Graham, a mulher de Billy Graham, ao analisar os manuscritos de Sodoma e Gomorra e da sua história, ela propôs a seguinte frase: se Deus não castigar os Estados Unidos, isso foi há um tempo já, ele terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Queridos, nós estamos vivendo nesses tempos e eu peço para você, se prepare, porque em breve Jesus voltará. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus, se santifique e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe.